Bom dia, irmãos. Vamos nos reunindo aqui, nos preparando para louvarmos o nosso Deus, prestarmos culto ao seu nome. Vamos chegando aí. Do nada deu essa esfriadinha, né? Quem gosta de frio aí? Quem gosta? Eu não gosto não, gente. Queria estar de regata aqui agora. Funciona uma vez eu vim de regata. Mas para quem gosta de frio, nós já temos um ar-condicionado, falta só mais um, né? Já vai estar. No verão estaremos ar-condicionalizados aí, tá bom? Que bom que dá uma esfriadinha enquanto a gente não vê. Queridos, deixa eu dar alguns avisos aí para os irmãos. Primeiro, ensaios dos nossos corais. O coral das crianças, musical infantil é Natal. Começam os seus ensaios hoje, daqui a pouquinho aqui, no momento da mensagem que as crianças vão sair para ensaiar, tá bom? Então, pode voltar lá. Vai ser todos os domingos nesse horário, tá? É uma gracinha a cantata, eu já ouvi, tá bom? Então, tragam seus filhos, suas crianças aí para participar, tá bom? Criança aprende rapidinho, gente, mas tem que aprender. Não aprende automático, não, tem que ensaiar, tá bom? Quem não aprende tão rapidinho são os adultos, que também tem ensaio, e esse é um sábado, porque precisa de mais tempo. Sábados às 5 horas da tarde, começamos ontem. Não vi ontem, não estava sabendo, não percebi e tal. A gente mandou para o grupo, mas não tem problema. Pode vir aí a partir do próximo sábado, venha participar dos ensaios. É muito bom, é um tempo da gente também criar laços, crescer em comunhão. É sempre muito gostoso e sempre muito edificante também a própria apresentação, né? Que acontecerá, nós já temos as datas, tá? O das crianças acontecerá no dia 7 de dezembro, primeiro domingo, e o do coro misto acontecerá no dia 14 de dezembro, que é o segundo domingo. O terceiro domingo, que é o domingo imediatamente antes do Natal, que é o dia 21, nós teremos uma programação de Natal, mas não terá apresentação, será um culto de Natal mais participativo, tá bom? Então a gente vai ter 3 cultos de Natal aí em dezembro, tá? Todos eles natalinos, esses todos que eu estou falando à noite, tá bom? De manhã os nossos cursos de programação normal também. Certo? Tudo bem? Anotado aí a agenda de dezembro. Então vem participar da cantata de Natal. Aproveita que esse ano é menos tempo de ensaio, que a gente está começando agora, né? Então é menos tempo de dedicação aí, mas vem participar, tá bom? Todos os sábados às 5 horas da tarde. Próximo. Day Camp da família, sábado que vem, crianças com os seus responsáveis aí, pai, mãe, vô, tio, quem puder levar a criança, estar lá, participar das atividades com as crianças. Vai ser no sábado que vem, tá? Lá no sítio da Denise. Nós estamos pedindo esse valor aí de R$20, que é para cobrir uma parte aí da alimentação, essas coisas são 3 refeições, né? Então para cobrir uma parte disso, tá bom? Mas se você tiver alguma dificuldade, fala com a gente que a gente dá um jeito aí, que é por criança, né? Se tem muita criança, vem falar com a gente que a gente dá uma ajuda aí, levanta aí alguém para fornecer uma bolsa, tá bom? Vai dar certo, tá? Mas não deixe de participar por essa razão, tá bom? Day Camp da família, sábado que vem, a partir das 9 até as 4 da tarde. Vai ser muito divertido, edificante, várias atividades já programadas aí, né? Tem que dar um nome, isso, tem que dar um nome para programar tudo certinho, porque tem as atividades, as coisas que tem que fazer. Então dá um nome para a Nath, tá bom? E ela, é isso mesmo para você, né? E aí, já se inscreve aí para o sábado que vem. Próximo, eu não lembro. Aí ó, estamos com inscrições abertas para a classe preparatória de batismos, tá bom? Então, se você quer se batizar, não é batizado ainda, quer se batizar, pode falar conosco. Vou repetir o que eu estou falando desde que a gente está anunciando isso aí, né? Batista batiza criança? Batiza criança que
tem capacidade de entender o que está fazendo e que pode confessar, né, fazer a profissão de fé. Então batiza assim, tá bom? E adultos também, todo mundo, né? Todos aqueles que não foram batizados e que querem se batizar, inscrições abertas no passe de batismo, fale comigo, tá bom? Quando a gente fechar a turma aí, a gente começa os nossos encontros, tá bom? É isso. E os pequenos grupos, não perca, toda semana nós temos os nossos encontros aí, que são, você tem 3 opções por enquanto, mas já está quase na hora da gente ter mais opções, né? Terça, quarta ou sexta, fala com a gente aí que a gente te encaixa num grupo aí, fala com o Ranieri, e o Ranieri te coloca num grupo, tá bom? É isso, Nilson, tem mais? Isso aí, vamos orar, meus queridos, para nós começarmos aqui o nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, exaltado sobre todo o universo. O Senhor é adorado, Deus, nas regiões celestiais e também, ó Deus, na terra, por todo o seu povo e todo ser que respira, louva o Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja agradecido nessa manhã com esse culto que oferecemos a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Convido você a ficar em pé. Vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã.
Está lendo junto comigo, todos nós, em uma única voz, o Salmo de número 95, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Leiamos então. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz... Até aí. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Que você possa nessa manhã se alegrar na presença dele e agradecê-lo com a sua voz, cantando agora a próxima canção, por um dia poder conhecê-lo, pelas obras que ele já fez e ele faz na sua vida, que você possa trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e também por fazer parte desse rebanho maravilhoso que é a Igreja de Cristo. Se não fosse o nosso Deus nos resgatar, na verdade, nós temos muitos motivos para adorar o nosso Senhor, que você possa nessa manhã então se alegrar na presença dele e dizer palavras que o engrandeça e o louvem nessa manhã.
Deus, um dia o Senhor se fez conhecido nas nossas vidas, e nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido e por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, ó Deus. Nós cremos que o Senhor tem planos para a vida de cada um aqui, ó Deus, que o Senhor pode com a sua bondosa vontade, ó Deus, transformar cada dia mais e mais as nossas vidas. E que nós possamos sempre, ó Deus, sempre reconhecer e saber que nossas vidas dependem totalmente do Senhor, ó Deus. Sempre, sempre, sempre. Que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior tristeza, ó Deus, nós possamos reconhecer que nós temos ainda o Senhor, ó Deus, que nós temos o Senhor, e que o Senhor seja a nossa força, a nossa esperança. É assim que nós oramos nesse momento.
As crianças vão acompanhar a Nath. É aqui pela frente, crianças. Aqui, ó, pela portinha ali do lado, ó. O caminho de noite é um, de manhã é outro. Bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. E o Salmo que nós vamos ler nessa manhã, no qual nós meditaremos, traz um tema semelhante ao que foi já lido aqui do Salmo 95. Então nós não estamos tão distantes, pelo menos do trecho que nós lemos do Salmo 95. E ao Salmo 100, abri a sua Bíblia no Salmo 100. Esse é um salmo que nos fala sobre a adoração que nós devemos ao nosso Deus. Salmo 100, nós vamos ler o salmo inteiro, ele é composto apenas de 5 versículos aí, tá bom? Salmo 100, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. De vez em quando na nossa caminhada cristã, a gente precisa retomar alguns dos nossos fundamentos práticos. Nós precisamos fazer isso porque senão tudo vira automático e sem sentido. Nós não temos problemas com ritos, nós temos problemas com um ritualismo vazio. Nós não temos problemas com práticas que são frequentes, mas temos problemas quando elas se tornam automáticas ao ponto de não cumprirem a função e não terem o significado que elas tinham antes. Dentre as práticas mais recorrentes que nós temos como cristãos, certamente a frequência ao culto é a mais recorrente de todas. Isso porque ela tem uma frequência semanal, que dentre tantas outras é mais, mais intensa, uma frequência mais frequente, se eu posso usar essa redundância, mas também porque, de certa forma, a nós soa quase que como o próprio significado do pertencimento, né? É comum alguém falar assim: você acredita? Que igreja você frequenta, né? E a ideia por trás dessa pergunta é não qual é a sua igreja, porque a igreja não é sua, né? ou outra coisa que talvez seja entendida de outro jeito, mas é onde você está sempre. E não há um problema nisso, né? O C.S. Lewis, ele falava que ele não gostava de ir na igreja. Não sei se vocês sabiam disso.
C.S. Lewis, o autor do Cristianismo por Simples, Crônicas de Nárnia, né? Ele dizia que ele não gostava de ir na igreja. Mas ele ia, e ele sempre ia. E ele ia, e uma das razões pelas quais ele disse que ele ia, ele disse que ele ia porque era a única maneira de brandar uma bandeira, brandar isso? Brandar a bandeira da fé dele. Então a marca, a bandeira que ele carregava era indo na igreja, né? Então era o jeito de eu, né, ser tipicamente parte dessa comunidade é frequentar os cultos. Ainda que seja um aspecto dessa prática, eu acho que ela é ainda vazia demais. Estou falando que esses microfones estão devorando as baterias. Ou são as baterias que não estão, né, segurando muito. Mas é uma prática, é uma explicação ainda vazia demais, né? Não, eu vou na igreja porque é a única maneira de, né, ostentar cristianismo. Não é essa a questão, né? Agora, se você olha aqui esse Salmo 100, ele não está falando sobre ir na igreja, até porque nem tinha igreja, né? Mas ele dá um fundamento para a adoração. Porque no final das contas, nós nos reunimos aqui como adoradores. O que a gente presta a Deus é um culto. Nós estamos cultuando a Deus, nós estamos louvando a Deus. Então, a pergunta não é tanto por que é que eu vou no culto, mas é por que é que eu adoro a Deus. Por que eu adoro a Deus em comunidade? E por que isso, nesse momento, nessas nossas circunstâncias, significa cultuar com os meus irmãos? Entende? É mais por esse sentido. Porque não é só o fundamento de estar no culto, mas o fundamento de, em comunidade, adorar a Deus. E esse Salmo 100, ele é um convite à adoração, assim como o Salmo 95 que nós lemos agora há pouco. Ele é um convite para que o povo adore. Ele começa falando: aclame o Senhor. Ele está chamando o povo a adorar. E ele vai colocando uma série de mandamentos ou de imperativos aqui, né? Na minha tradução está assim: aclamem o Senhor, no versículo 1, depois prestem culto, no versículo 2, entrem na sua presença, ainda no 2, reconheçam que o Senhor é Deus, versículo 3, entrem pelas suas portas com ações de graças, no versículo 4, e deem-lhe graças e bendigam o seu nome, ainda no versículo 4. São 5 imperativos aí que aparecem reunindo quais são as coisas que o povo deveria fazer diante de Deus. E são imperativos diretos. Ele não está dizendo assim: já que é dessa maneira, então aclamem ao Senhor. Uma vez que Deus fez isso, ou que uma vez que vocês são assim, aclamem ao Senhor. Não é isso que ele faz. Ele dá imperativos diretos. Começa a dar: faça isso, faça isso. Mas não é como se ele não desse razões para você fazer isso. Ele dá as razões, e as razões estão no final. Porque no versículo 5, na minha tradução aqui, mas de vocês certamente tem alguma palavra que é sinônimo disso, ele começa com essa conjunção aí que é explicativa: pois o Senhor é bom. Pois o Senhor é bom. Entendeu? Ele começa no versículo 5 dando a explicação de todos os mandamentos que ele disse antes. Pois o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O fundamento da nossa adoração, meus irmãos, o fundamento do nosso culto a Deus é a bondade de Deus mesmo. É a bondade de Deus mesmo. Significa que se Deus não fosse bom, nós não prestaríamos culto a Ele? Não. Tem muita divindade inventada pelos seres humanos que não são boas e recebem adoração. Não haveria adoração.
Haveria. Mas não seria o culto bíblico. Porque o culto bíblico é formado pelo caráter de Deus e Deus é bom. Então, se a gente vem para adorar a Deus sem a reflexão de que Deus é bom, nós não prestaremos o culto a esse Deus. Prestaremos culto a qualquer uma dessas divindades más que existem por aí, inventadas pelos seres humanos. Cultos de medo, por exemplo. Eu vou prestar esse culto a essa divindade, eu vou oferecer esse sacrifício a essa divindade, porque assim o mal não me assolará, porque dessa maneira a tragédia não alcançará a minha casa. Isso aí não é baseado no amor, é baseado num Deus miliciano. É um Deus mafioso esse, não é? Em que a gente oferece alguma coisa para então não ter esse tipo de ataque. Esse não é um Deus bom. Então o culto também não é esse culto. A adoração também não é essa adoração. E aí a gente precisa pensar um pouco se dentro do que se chama de cristianismo no mundo hoje, não existe esse tipo de culto. Existe ou não existe? Existe, porque existe esse tipo de pensamento sobre Deus. Vou na igreja para então Deus não me castigar, não me punir. Quando você parte dessa visão de Deus, o culto que você oferece não é esse culto aqui, não é essa adoração aqui. Essa adoração é fundamentada no fato de que Deus é bom. Ou então, uma outra visão, em que Deus de fato é um Deus que concede benefícios, mas Ele concede benefícios em resposta à adoração. Ele não é essencialmente um Deus mau, Ele é um Deus que faz coisas boas, mas é o Deus do que quer rir tem que fazer rir. Então você vai a Ele oferecendo sacrifícios, oferecendo dádivas, oferecendo culto, oferecendo adoração, oferecendo preces, e em resposta Ele te abençoa. Alguém pode chamar esse ser de bom? Pode, mas não da maneira como eu posso falar da minha avó, por exemplo, ou você fala de algum do seu pai, da sua mãe. É uma pessoa boa. Não, você pode falar que esse Deus é bom a forma como você fala, sei lá, às vezes do supermercado que você vai. Aquele supermercado é bom. É bom por quê? Porque ele concede um monte de benefícios. Agora, ele não é bom no sentido que eu chego lá e falo, olha, me dá meio quilo de picanha aí. Não, se você não pagar, ele não vai dar. É um supermercado bom, nossa, aquele açougue é maravilhoso, a carne dele é ótima, mas eu só levo pagando. Agora, você chega na casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, e fala assim, vim almoçar, tá bom, 50. Aí você não vai falar que esse pai, essa mãe, esse avô é bom, não é? Está entendendo? É a mesma palavra, mas não é a mesma relação. E tem gente que tem essa visão de Deus. Deus não é um pai, Deus é um supermercado. Eu vou diante dele com o pagamento e eu levo. Passa no caixa de vidro. E aí vai. Não, o fundamento da nossa adoração é que Deus é bom como um bom pai. Como alguém que realmente, genuinamente ama. E ama por princípio e não por consequência. Esse versículo 5, ele diz, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. O que é essa ideia desse amor leal? Talvez você já tenha encontrado essa expressão em vários outros textos bíblicos aí. E a palavra aqui, ela diz o seguinte, o amor, a bondade, o favor que Deus concede, porque Ele é fiel e coerente à sua própria aliança. É essa a ideia aqui, tá?
Deus é um Deus amoroso e o seu amor é cumprimento de uma aliança que Ele fez conosco. Ele é amoroso e Ele cumpre essa aliança conosco. A gente às vezes tem dificuldade de entender isso, porque a gente pega o amor e coloca ele sempre na caixa dos sentimentos, sempre como uma expressão muito natural, orgânica, fácil. O amor é isso. Ele vem de afetos muito profundos, de modo que algumas pessoas acham até que o amor nem combina com casamento, por exemplo, porque casamento é muito esquemático. Tem que ir no cartório, tem que fazer proclamas, tem que, né? E ainda se for um casamento religioso, tem a parte religiosa ainda, coloca-se um monte de coisa. E algumas pessoas pensam que casamento é uma coisa e amor é outra. Mas não é assim que, na verdade, eu vou até melhorar isso que eu estou dizendo. Apesar das pessoas pensarem isso muitas vezes sobre casamento, na prática, elas também entendem que quando falta convicção para firmar uma aliança, é porque tem algum problema, não é? Pessoas continuam profundamente emocionadas quando são pedidas em casamento. Continuam achando aquilo como um reflexo de um amor que existe, uma vontade de comprometer-se numa aliança que é fruto desse amor. Não é curioso isso? E é dessa maneira que a aliança de Deus conosco. Ele inicia pelo seu amor, sem ter nada a ganhar com isso, e Ele faz essa aliança com o seu povo, e essa aliança é de que Ele nos amará eternamente. Ele firma essa aliança. Então o amor de Deus, sendo um amor leal, não é um amor em que Deus queria o tempo todo sair, mas vai ficar caro demais se divorciar da gente. Não é isso. O amor de Deus por nós eu posso confiar nesse amor, porque Ele garantiu pela sua aliança. A aliança de Deus não é de alguma maneira uma forma da gente prender Ele, não é um acordo pré-nupcial com Deus. A aliança de Deus conosco é aquilo que quando a gente meio que balança na nossa confiança de que Ele crê, a gente olha para a aliança e fala, de que Ele ama, a gente olha para a aliança e crê que Ele ama, porque é Ele que começou esse negócio, e o seu amor é leal. Entendeu? Nós é que somos pessoas muito instáveis na nossa relação, mas Deus não. Então, nos momentos em que alguma coisa nos atinge, que nos faz às vezes questionar se Deus nos ama, eu me lembro da aliança que Ele fez comigo e falo, não, Ele ama, porque está ali, é a aliança, e eu posso confiar nessa aliança. Esse é o amor leal de Deus, e é por causa dessa aliança que nós vamos a Ele em adoração, porque ela manifesta que o seu amor dura para sempre, e esse amor vem do fato de que Ele é bom, e Ele é bom por princípio e não por consequência. Então, nesse flow que a gente chega na adoração. O fundamento da adoração é a própria bondade de Deus. Como é que essa aliança se manifesta? O que é que essa aliança fez? Ou o que ela revela de Deus? Versículo 3 fala um pouco sobre isso. Olha só. Uma vez que Deus, na sua aliança, prometeu nos amar, o versículo 3 mostra o que é que a gente faz nessa aliança. E nessa aliança ele diz, reconheçam que o Senhor é Deus. Reconheçam que o Senhor é Deus. Então, a adoração vai começar desse reconhecimento. Eu reconheço que Ele é Deus. E o que significa dizer que o Senhor é Deus, ou que Yahvé é Deus? O que significa isso, reconhecer que Ele é Deus? Pode significar muita coisa diferente. Deus tem de tantos tipos, né? A palavra Deus pode significar tantas coisas diferentes. Mas não é qualquer Deus. É o nosso Deus. É o Deus revelado nas Escrituras. Reconhecer que Ele é Deus é reconhecer que Ele não é um Deus genérico, mas é esse Deus revelado em Jesus Cristo. Esse Deus revelado na Escritura.
Não é reconhecer que Ele é Deus, no sentido bem amplo da palavra, mas é reconhecer, diante de tantas ideias de quem Deus é, quem é esse Deus. O Deus que tem nome, cujo nome aparece aqui, Yahvé, Senhor aqui é Yahvé, um Deus que tem nome, mas um Deus também que tem história, e a sua história é manifestada pelos seus atos. Por isso, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez. Ele nos fez. Eu sempre insisto nesse ponto, eu acho que tem uma parte de eu ser da história também, isso ajuda, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque nos livros, às vezes, de certos dogmatismos sobre Deus. Nós não conhecemos a Deus porque a gente, na teologia, faz um perfil dele. Não. A gente conhece a Deus porque Ele tem uma história de relacionamento conosco. Entendeu? Se alguém chegar para o Guto assim e falar: Guto, faz aqui um perfil da Paty. Diz o que ela gosta, o que ela não gosta. Fala, comida, aí você coloca. Cor preferida, coloca tudo lá. Aí depois fala assim: agora coloca quais são as características, as categorias nas quais ela se insere na sociedade, que tipo ela torce, né? Que tipo de trabalho ela faz, qual emprego, tá? Você vai colocando tudo. Agora coloca como ela costuma, quais são as opiniões dela sobre esses pontos polêmicos, né? Você vai colocando. Muitas dessas coisas o culto vai saber. Alguém que tiver contato com esse tipo de informação, ele pega essa folha, essa ficha, dá para alguém que nunca encontrou a Paty. Aí essa pessoa lê. Pode dizer que essa pessoa conhece a Paty? Não, ela não conhece. Ela sabe algumas coisas sobre ela. Ela sabe o perfil, mas ela não conhece, ela não tem uma história com ela. Pode falar que o Guto conhece a sua esposa porque ele sabe essas coisas sobre ela? Não, ele sabe essas coisas é um reflexo de conhecê-la e de conviver com ela. O que a gente sabe de Deus como perfil teológico, pouco nos fala sobre relacionamento com Ele. Agora, o que a gente sabe da teologia sobre Deus é fruto de um relacionamento com Ele que vem, sim, no aspecto individual, mas especialmente no relacionamento que nós não somos indivíduos, nós somos um povo que se relaciona com Ele. A Bíblia é essa grande expressão, essa grande memória popular de um relacionamento com Deus. Obviamente, com isso eu não estou dizendo que a Bíblia não é divina, tá bom, gente? Ela é divina, inspirada por Deus, mas esse aspecto de registro de um encontro com Deus de um povo também é parte do que a Escritura é. Então não adianta eu ouvir adorar a Deus e não reconhecer quem Deus é segundo a história que nós temos com Ele. Não adianta, porque aí eu não vou estar adorando o Deus que construiu essa história, eu não estarei inserido no povo que é parte dessa história. Está entendendo isso? Então, meus queridos, não dá para desassociar adoração e revelação. Não dá. Por isso que a adoração exige um reconhecimento de quem Deus é, revelado no que Ele faz. Sempre foi assim, meus queridos. Sempre foi dessa maneira. Sempre foi dessa maneira. Quando Deus se revela ao povo, Ele começa também a demonstrar como Ele é adorado. Os 10 mandamentos começam com Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. E Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Adoração. Ele é Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Por quê? Porque não é você que diz quem Deus é, não é você que faz a imagem dele, é Ele que se revela, então Ele é adorado porque Ele é, e não porque a gente acha que Ele é. Não dá para desassociar a adoração de revelação, não dá para quebrar isso. É por isso que a gente é zeloso com letra de música, viu, queridos? É por isso que a gente é zeloso. Não é porque a gente é chato, às vezes é porque a gente é chato. Às vezes a gente tenta não ser chato. Mas é porque a teologia da canção é reflexo do encontro que nós
sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Você está falando de qual das esposas, Vinícius? Não bate, entendeu? A gente não pode se dar o luxo de ter esse tipo de desassociação de quem Deus é e de como a gente adora Ele. A gente não pode se dar o luxo, porque começa do reconhecimento de quem Ele é. Então, às vezes a gente é chato e não quer ser gracioso na interpretação. Isso é ruim. Isso é ruim. A gente tem que ser gracioso na interpretação. Mas a maior parte das vezes a gente é zeloso justamente porque a gente não pode ter uma adoração que não tem vínculo profundo com a revelação. Senão a gente está adorando um Deus genérico. Senão a gente está fazendo imagens de nós mesmos, ou imagens a partir de nós, que não são de escultura, mas são imagens, mentais de quem Deus é. E Deus não é dessa maneira. Tudo bem? Deu para entender isso? Outra coisa que esse versículo nos traz, porque esse versículo é bem no centro aí do Salmo, Ele nos fez e nós somos dele. Aí, a gente não só reconhece quem Ele é, mas a gente também reconhece quem nós somos. A gente reconhece quem Ele é, a gente reconhece o que Ele faz, a gente reconhece quem a gente é. Nós somos dele. Para o povo de Israel, isso era muito central. Há uma interpretação sobre a história de Israel que diz que a história de Israel ela é uma tensão constante entre duas forças, uma força centrípeta e uma força centrífuga. A centrífuga é o que joga para fora e a centrífuga é o que joga para dentro. A força centrífuga é a divisão do povo em tribos. Se você olha a história de Israel no Antigo Testamento, você vai perceber isso. As tribos, elas sempre mostram conflitos. E a unidade do povo sempre está ameaçada por essa divisão tribal. Vai chegar até em genocídio lá em Juízes, E é por causa das tribos que vai ter a divisão dos reinos também. Em que o reino do norte vai falar: o que nós temos com a casa de Jessé? Porque Davi, filho de Jessé, era muito identificado com a tribo de Judá. E aí separa, e basicamente separa Judá para um lado e o resto para o outro. Na verdade, Judá vai com mais uma tribo, mas era uma tribo muito pequena. É Judá que fica sendo o reino, tanto que leva o nome da tribo de Judá. Então tem essa força centrífuga. Mas por que esse povo continuava sendo um? Aí a força centrífuga, a adoração, a religião, era isso que trazia eles de volta. E há uma evidência textual disso na Bíblia. Lá no livro de Reis, quando se separa o povo, o rei do norte, Jeroboão, fala: se o povo continuar descendo ou subindo a Jerusalém, para nós no mapa é descendo, mas para eles era subindo, porque Jerusalém ficava assim. Subindo a Jerusalém para adorar, em breve eles serão um povo só novamente. Se eles continuarem indo para Jerusalém, porque os do norte tinham a mesma religião. E onde é que era o templo? Em Jerusalém. Se eles continuarem indo para Jerusalém para adorar, daqui a pouco eles vão ser um povo só de novo. A força que unia eles era a adoração a Deus. Uma outra história semelhante a essa é na própria conquista. Quando o povo sai do Egito, vai para o lado que a gente chama de Transjordânia hoje, que é o outro lado do Rio Jordão, conquista lá os territórios, e aí vai conquistar o lado ocidental, que é a Cisjordânia. Eles atravessam o Jordão e os homens das tribos que já têm terra atravessam junto. Vocês ajudaram a gente a conquistar a nossa, nós vamos ajudar a conquistar de vocês. Eles atravessam, vão lá, conquistam tudo, fazem um altar, voltam para o outro lado do Jordão e fazem outro altar. Quando eles fazem isso, dá um quebra-pau. O pessoal do lado de lá vem cobrar: por que vocês estão fazendo outro altar? Que vocês, 2 lugares de adoração? Vocês vão dividir o povo. Eles falam: não, esse altar aqui não é para usar não. É só para a gente lembrar os nossos filhos de que tem um altar do outro lado. É para eles perguntarem: por que tem um altar ali que a gente nunca usa? É porque do outro lado tem um altar onde a gente adora a Deus. A adoração é essa força de unificação. Para o povo de Israel, dizer nós somos dele tinha tudo a ver com o seu símbolo nacional mais profundo, guardando o anacronismo aqui, que chama de símbolo nacional, tá bom? Mas era o símbolo desse povo. Nós somos o povo de Deus. Isso dá essa centralidade, dá essa identidade. Nós somos dele. A verdadeira adoração também nos forma como o povo de Deus.
por isso que ela exige esse reconhecimento como povo também. Irmãos, eu acho que não tem nada mais constrangedor na vida de igreja do que um culto de uma igreja dividida. Sabe uma igreja que é dividida, mas não dividiu ainda? É constrangedor, é triste, porque tem aquela divisão evidente que todo mundo sabe, e está todo mundo olhando para o mesmo Deus e louvando, falando, nosso Deus, igual a gente cantou agora, né? Enquanto dentro de si está um excomungando o outro, dizendo, nosso Deus é o outro. É horrível isso, é constrangedor, é asfixiante quase. Porque é a hora que você encara uma hipocrisia tremenda. Como é que eu estou aqui do lado do meu irmão, a gente está os dois louvando o mesmo Deus, mas a gente não se considera irmão. A gente reconhece quem Deus é, mas a gente também reconhece quem a gente é como povo. Nós somos dele. Nós somos dele. Somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. A partir de quem Deus é, Ele é bom, nós reconhecemos que Ele é pelo que Ele faz e assim entendemos quem nós somos. E aí quando a gente entende quem a gente é, pode acontecer uma de duas coisas. Uma, nós levantamos grandes muros e dizemos, nós somos esse povo. Nós nos distinguimos de todos os outros, nós somos esse povo. A gente usa às vezes dessa adoração para se distinguir de todo mundo. Nós não fazemos parte dessa corja idólatra que habita esse planeta. Nós somos o povo que adora Deus, e todos esses outros vão no inferno junto com seus demônios. É mais ou menos o que tentou fazer a mulher samaritana com Jesus quando eles estão conversando no poço. Quando eles estão ali falando, conversando e tal, e Jesus, um homem judeu, falando com uma mulher samaritana, o que ela traz para tentar dividir eles dois? A adoração. Ela traz a adoração para dividir. Ah, se é profeta, diz para mim então, vocês adoram lá no templo, eu adoro aqui no monte, qual que é o lugar certo? Vamos lá agora. Traz a adoração para dividir. Paulo Júnior diz que tem dois Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior da Sal da Terra. Ele diz que o primeiro assassinato na Bíblia acontece por uma discussão sobre adoração, né? Que é de fato sobre adorar a Deus, né? No altar, no sacrifício, Caim e Abel. E ele diz que hoje a gente continua irmão matando irmão por causa da adoração. Isso não significa que não tem jeito certo e jeito errado de adorar. Essa história literalmente diz que tem jeito certo e jeito errado. O sacrifício de Abel foi recebido, de Caim não. Mas não foi Caim negado. Lembra que nessa história de Caim e Abel, Deus fala com Caim 2 vezes. Com Abel não fala nenhuma. Então não é como se Deus tivesse fechado a porta para Caim. Não é isso. A questão é que isso também não pode virar um assassinato. A mulher samaritana usa da adoração para dividir. Mas esse texto mostra outra coisa. Ele mostra outro caminho, outra possibilidade. Que ao reconhecermos Deus como o único Deus verdadeiro, a gente não só se reconhece como povo, mas também se reconhece como seres humanos diante de todos os povos. Seres humanos que, em relação a Deus, entendem também a sua identidade. Porque, queridos, se existe só um Deus e Ele é que nos fez, e esse que nos fez não é só nos fez como povo, Ele também nos fez como povo, mas nos fez como humanos, então toda a humanidade tem que reconhecer um único Deus. Então, ao invés da verdadeira adoração levantar divisão com o resto da humanidade, a verdadeira adoração nos lembra essa fraternidade que nós temos com todos os seres humanos, sendo que Deus nos fez a todos, e a vocação de todos os seres humanos de serem adoradores de Deus. E por isso nós somos empurrados para a missão. Nós somos levados à missão. A missão não é a gente indo diante das pessoas falando, vocês todos são odiados por Deus, mas Ele está
abrindo uma janela de oportunidade para que vocês sejam amados por Ele. A gente está deturpando um Deus que é bom por princípio. A gente vai diante da humanidade dizer assim: o Deus que nos fez como povo e que nos fez como pessoas, nos chama para o relacionamento com Ele, nos chama para o reconhecimento da sua vontade. Ao invés da adoração fazer o que a mulher samaritana tentou fazer, criar divisão, ela faz o que Jesus fez em seguida. Chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esse é o que o Pai procura para seus adoradores. E aí não é judeu, samaritano, gentil, grego, romano, persa. Aí é todo mundo que é chamado para reconhecer Deus como Senhor. A verdadeira adoração, então, meus queridos, nos faz reconhecer quem o Senhor é, e Ele é bom por princípio. Confiados nesse amor leal, nós também entendemos quem nós somos. E a verdadeira adoração nos leva à missão, nos leva a fazer de seres humanos pecadores, seres humanos adoradores. Nós não somos impulsionados. Eu não falei onde está escrito isso no texto, né? Gente, desculpa. Versículo 1. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Aqui ele não está falando, meus queridos, só do povo. Poderia ser os habitantes dessa terra, né? Mas não é. Numa teologia de Salmos, você vê que há essa intenção de levar essa adoração a todos os povos. No Salmo 117, isso fica muito evidente. Dá uma puladinha lá no Salmo 117 para você ver. Salmo 117, versículo 1. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-o todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aqui a gente tem um modelo de evangelismo. Adorem a Deus, porque o seu amor leal para conosco é imenso. Imagina, um judeu indo ao gentil, falando: adorem a Deus, porque Ele tem um amor pactual, um amor de aliança conosco. Conosco o quê? Com vocês, judeus? Não, conosco, com a humanidade, através de nós. Jesus fala isso para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, através dos judeus, sim, foi através deles. Mas chegou um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade em qualquer lugar. Uma aliança que Deus faz com a humanidade através do seu Filho, descendente de Abraão, mas resgatador e redentor de toda a humanidade. A verdadeira adoração, meus irmãos, nos leva a reconhecermos como povo, nesse sentido abrangente, um povo que tem uma missão de levar todos os povos à adoração. Amém, meus irmãos? Então, que nós sempre nos lembremos que Deus é bom e que sempre vivamos essa vontade de Deus. Vamos orar, queridos? Ore ao Senhor, exalte o seu nome. Hoje é dia de louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, exalte ao Senhor.
Louvado seja o seu nome, Senhor. Que o Senhor seja sempre, ó Deus, exaltado no povo que o Senhor formou. Nós somos teus, ó Deus, ovelhas do teu pastoreio. Que nos nossos lábios sejam sempre adoração e aclamação do teu nome. O testemunho do que o Senhor faz por nós e por toda a humanidade, ó Deus. Que a cada dia, ó Pai, que nos reunamos aqui, ó Deus, seja o Senhor exaltado, porque grande é o seu amor leal e a sua bondade